Queridos irmãos, nós estamos no quarto domingo da Páscoa, que é o chamado quarto domingo, ou melhor, o domingo do Bom Pastor, porque nós lemos o capítulo 10 de São João, que nos fala sobre o Bom Pastor. Jesus se apresenta assim. E por isso a igreja reza nesse dia pelos seus pastores, por aqueles que em nome de Cristo pastoreiam o rebanho, que é a igreja. Ora, nós estamos também no contexto da festa de Santa Catarina de Sena, que é a padroeira da comunidade, e Santa Catarina viveu num momento histórico muito conturbado. A igreja estava bastante dividida. Havia dois papas que disputavam o trono de São Pedro. O Papa verdadeiro estava em Avignon, na França, e havia um outro Papa falso, que estava mais perto de onde vivia Santa Catarina de Sena, ali na região de Pisa, e a igreja desorientada, não sabia como agir. Santa Catarina de Sena, de certo modo, como uma mãe, apesar de ser leiga, apesar de ser terciária dominicana, quer dizer, que não era sequer uma freira, apesar de ser uma mulher que não tinha estudado, que era analfabeta, ela ensinou os pastores da época a como serem pastores, graças à sua vida espiritual de total união com Deus. Eu queria ler trechos de uma carta que Santa Catarina de Sena escreveu ao bispo Angelo Risaccoli, que era um conhecido dela e que, portanto, ela maternalmente acompanhava. Ela dizia: embora seja presunção minha, vós me perdoareis e compreendereis com amor o grande desejo que eu, pobre miserável, tenho pela salvação vossa e de todos, mas sobretudo pela vossa salvação, como pai de tantas ovelhas. Assim sendo, boníssimo Pai, rogo que acordeis e vos levanteis do sono da negligência, à semelhança da grande caridade do Mestre da caridade, que como pastor deu sua vida pelas ovelhas, que estão atentas à sua voz e obedientes aos seus preceitos. Se nos vierem os seguintes pensamentos: não consigo ser perfeito por causa da minha fraqueza, o demônio me engana, a carne é fraca, o mundo me atrai, sinto-me debilitado. Devemos dizer, reverendíssimo Pai, que realmente é assim. Quem segue o mundo é fraco, medroso, cheio de temor servil, à semelhança de uma criança que tem medo até da própria sombra, e mais ainda da sombra alheia. Grande é o temor porque a pessoa nada decide, mais por medo de perder o cargo ou de desagradar aos outros do que de ofender a Deus. Vejam que palavras severas ela dirige a esse bispo. Quer dizer, ela exige dele uma atitude forte, que não tenha medo, que não siga o mundo, que assim ele terá coragem de cumprir o seu dever. E, sobretudo, de salvar sua alma. Quer dizer, a igreja não é uma espécie de empresa humana cujos líderes são apenas administradores. Ela é, efetivamente, o corpo de Cristo, que cresce mediante a exposição da palavra. Mas como nós iremos expor a palavra se nós temos sempre um tributo a dar a esta geração corrompida, depravada, ao mundo?
Impossível. Então ela diz: não tenha medo do mundo, não siga o mundo, e assim o Senhor terá coragem. Continua: imitai os pastores antigos que trilharam os passos de Cristo crucificado. Eles também eram homens como vós, e Deus é poderoso tanto quanto naqueles tempos. Na humildade, eles fugiram do orgulho causado pela própria fraqueza. Na humildade, fugiram do orgulho causado pelas honras e pelo egoísmo. Corriam para junto da mãe caridade e perdiam todo o medo. Não temiam corrigir os súditos, recordando as palavras de Cristo: não tenhais medo dos que podem matar o corpo, antes temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Eu não me maravilho disso. É que aqueles pastores não se nutriam de realidades terrenas, mas da glória divina e da salvação das almas. Gratuitamente haviam recebido, gratuitamente distribuíam, sem vender por simonia. Aqueles pastores eram bons hortelãos e ótimos operários, postos na hierarquia da Santa Igreja. Não se entregavam a jogos, não possuíam belos cavalos nem riqueza, não dissipavam os bens eclesiásticos no desordenado modo de viver, não gastavam o que pertencia aos pobres. Aqueles pastores eram humildes, amavam a Deus por causa de Deus, por ser Ele a bondade suprema, digno de todo amor. Amavam-se em Deus, a Deus ofereciam o louvor e ao próximo seus cansaços. Amavam o próximo em Deus, isto é, não tiravam proveito das pessoas, mas ajudavam-nas a atingir o gozo de Deus. Ou seja, Santa Catarina de Sena mostra a esse bispo que quando o pastor tem compromisso apenas com a palavra e ele está vazio de toda pretensão, não tem nenhum apego, nem a si mesmo, nem às honras, nem a sua própria dignidade, nada, a coisa alguma. Totalmente desapegado, totalmente vazio, este homem de Deus está preocupado apenas com Deus e com a sua glória. Então, se às vezes ele precisa dizer uma palavra dura para corrigir alguém, ele a dirá, porque a glória de Deus o pede. Ele não está à cabeça da igreja para ficar o tempo todo acarinhando. Ele quer levar as almas para o céu. E por isso ele usa a palavra da pregação. Diz ela: ai, 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 como é infeliz a minha alma. Hoje não agem desse modo os pastores. Sendo seu amor mercenário, egoisticamente por interesses pessoais, ama a Deus e ao próximo. Trata-se de um amor tão egoísta e grande que melhor seria chamado de ódio mortal, porque de fato nasce da morte. Ai, digo chorando, hoje os pastores não se preocupam com as impurezas e o comércio das graças do Espírito Santo. Como ladrões, roubam a glória divina para si. Ai, não procuram corrigir, enxergam o lobo infernal levando as ovelhas e fecham os olhos. Por isso não vêm, não corrigem. A razão é o egoísmo, pois é dele que procede todo o amor desordenado. Ao perceberem que têm os mesmos vícios dos seus fiéis, sentem travadas a língua e as mãos, impotentes para corrigir e castigar os vícios. Aqui Santa Catarina de Sena fala de um conceito que é típico da espiritualidade dela, que é o que ela chama de amor mercenário. O que é o amor mercenário? Amor mercenário é o amor de quem ama a Deus sempre em troca de alguma coisa. Eu amo a Deus porque eu quero uma graça. Eu amo a Deus porque eu quero um favor. Eu amo a Deus porque eu quero sentir algo bom. Eu amo a Deus porque eu quero me sentir bem. Eu amo a Deus porque eu quero parecer bom aos olhos dos outros. Isso tudo é amor mercenário. E ela ensinava a que nós nos esvaziássemos desse amor mercenário. Ou seja, tivéssemos um amor gratuito por Deus. Amar a Deus por causa de Deus. Não por causa daquilo que eu posso sentir dele, pelo que eu posso obter. Não.
amá-lo de uma maneira totalmente pura. Então ela está demonstrando aqui que quando o pastor não ama a Deus dessa maneira pura, ou seja, sem interesse algum, fascinado apenas por Deus, o que acontece? Ele simplesmente percebe as pessoas como elas estão e se desanima. Diz, mas hoje em dia está todo mundo assim. Hoje em dia as pessoas seguem esses ditames, elas seguem essas modas, elas seguem esses modos de pensar. E aí, para não desagradarem, eles acabam se adaptando. O que Santa Catarina de Sena está nos ensinando aqui? Que o pastor, ele não pode se adaptar ao povo. É o povo que tem que se adaptar à palavra. É o povo que tem que se converter. Mas e se pela palavra as almas se afastarem? Pior para elas. Mas ele não pode agir como quem quer anistiar todo o pecado, etc. Tem que ser firme, por amor a Deus. Diz ainda ela: caríssimo, reverendíssimo e boníssimo Pai em Jesus Cristo, gostaria que tudo isso não se aplicasse a vós e que fosseis verdadeiro pastor, disposto a dar a vida pelos súditos. Por isso afirmei que orava, muito desejosa de que acordeis do sono da negligência. Quem dorme não vê, não percebe. Mas é importante que veja, que perceba. Um dia tereis de dar contas a Deus dos súditos e vos achais no mundo de inimigos, que são o corpo, os demônios, os prazeres do mundo. A urgência de zelar pela vossa salvação convida-me a acordar-vos para que imiteis a vida e as boas obras dos santos pastores do passado. Refugiai-vos na caridade. Ela afastará de vós todo o temor e frieza de coração. Deus é amor, quem vive no amor vive em Deus. Meu Pai, sabemos que a caridade fortifica, afasta a fraqueza. Muitos inimigos nos assediam. Apressemo-nos a procurar refúgio naquela fortaleza da caridade, pelo caminho da verdade e dos santos pastores antigos. Não esperemos o amanhã. Por amor de Cristo crucificado, vos peço que vos lembreis de que o tempo é breve. Não sabeis se vivereis o dia de amanhã. Um dia morrereis e não sabeis quando. Nada mais acrescento, Pai, a não ser que perdoeis a mim, miserável. As palavras de Santa Catarina de Sena são muito tocantes. Por quê? Porque ela ensina aquele bispo a ser bom pastor, mas a impressão que dá é que ela está ensinando a ser um pastor ruim, segundo os critérios de hoje em dia. O que seria um pastor ruim para o homem dos nossos tempos? É um pastor duro, exigente, é um pastor que está tão preocupado com a salvação daquela alma que é capaz de dizer: você está indo para o caminho do inferno. Larga o pecado, porque você está indo para o abismo. Alguém que pregasse ou que tivesse esse tipo de fortaleza, hoje, seria considerado um mau pastor. Por isso ela diz: olhem para os pastores antigos. De certo, alguém diria para Santa Catarina de Sena: nossa, você é muito conservadora, você é muito tradicional, estou mandando olhar para os pastores do passado. Pois é, ela está mandando olhar para os pastores do passado. Por quê? Porque já naquele tempo, as pessoas queriam apenas ouvir um conforto para que elas continuassem na sua própria posição. Ser bom pastor, de acordo com Santa Catarina de Sena, é estar preocupado tão somente com a glória de Deus, com a salvação própria e das almas, e com o desejo firme de arrancá-las das raízes do pecado para estabelecê-las numa posição de santidade em Jesus Cristo. Que ela interceda por nós,
para que nós todos sejamos fiéis e pastores e ovelhas caminhemos juntos para a Jerusalém Celeste.